Quem não me conhece, meu nome é Elaine, eu sou psicóloga, trabalho lá na equipe da Cognitiva e sou formanda do curso de formação da primeira turma da Cognitiva, então nós atuamos com terapia cognitivo-comportamental. Então, gente, já entrando no nosso tema, questão dos namorados, eu quero fazer um combinado com vocês aqui. Quem estiver gostando e quiser curtir aí nos coraçõezinhos, ouvi dizer que quando a gente aperta aí, acaba que o Instagram acaba divulgando para mais pessoas. Quem quiser clicar no aviãozinho e indicar o vídeo para alguém que conhece, também vai ficar gravado aqui no IGTV. Eu espero conseguir gravar dessa vez, que o último que eu fiz teve um probleminha, mas eu acredito que eu já descobri onde que foi o problema, tá? Então vamos entrar nessa questão, vamos falar um pouquinho, né, do que são essas práticas que nós pensamos aqui em compartilhar com vocês. Algumas coisas que eu disser aqui, vocês vão perceber que se aplica a namorados, que se aplica também a namorados já casados, tá? Então tem algumas falas que eu vou dizer aqui que pode ser que você fale assim, mas isso não é para namorado, mas é porque a gente entende que a gente continua namorando depois do casamento. E é necessário, né? Se a gente não continuar, a gente sabe o que pode acontecer. Então, gente, o que é o namoro? A gente sabe que o namoro é um período preparatório para um casamento, para uma união estável, e todo mundo que acredita que encontrou alguém que faz sentido, alguém que goste, uma pessoa que quer estar junto, a gente pensa numa relação duradoura. A gente quer continuar com essa pessoa. E aí, o que é necessário? A gente sabe que para dar certo, a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Então é sobre essa parte, a nossa parte, a parte que nos cabe para que esse relacionamento, para que esse namoro, ele seja mais agradável, que nos deixe mais leve, mais felizes, tá? E a gente sabe que para isso requer um pouco de esforço às vezes, né? Tem algumas atitudes, tem algumas práticas aí que a gente talvez não aprendeu isso ainda, mas que a gente pode se esforçar para ver se a gente consegue ir adequando cada vez mais, tá? Então, olha só, quando a gente fala de namoro, existem inúmeras variações que faz com que uma pessoa se interesse por outra, que faz com que uma pessoa goste dessa outra, né? Que se interesse, que, né, vai depender de cada um o que é que está buscando nessa pessoa. Mas tem uma coisa, tem algo que é muito comum em todos os namoros, em todos os relacionamentos. A gente fazer uma escolha de acordo com as virtudes que essa pessoa apresenta. Então é muito comum a gente escolher o nosso namorado pelas virtudes dele, por aquilo que a gente admira nele, que a gente vê que combina com a gente, né? Aquilo que a gente admira, que a gente olha e fala, poxa, isso em fulano é muito bacana. Então, se tiver alguém aí que quiser ir anotando pra gente, é interessante, tá? Quem se disponibilizar aí para colocar né? A primeira prática que eu vou sugerir é a gente manter o foco nas virtudes do nosso namorado, da nossa namorada. A gente manter o foco naquilo que ele tem de melhor, naquilo que ele tem que a gente chama de qualidade, de pontos fortes, naquilo que ele se sobressai. Né? Naquilo que chamou nossa atenção lá no começo, não sei em qual fase do namoro que você tá, né? Então é importante também você pensar isso que eu tô falando, né? Será que já cabe nessa fase do namoro que eu tô? Mas o que geralmente acontece é que no início do namoro a gente se encanta mais fácil e a gente tá, bem antenado nas virtudes, nas qualidades, nos pontos fortes dessa pessoa. Mas com o passar do tempo, isso tende a se inverter. Com o passar do tempo, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é passar a focar mais nos defeitos, mais nos pontos fracos, naquilo que deixa a desejar, do que naquilo que foi para nós lá no começo muito marcante, que nos fez ali até apaixonar por essa pessoa. Né? Então a dica é mantenha o foco nas virtudes do seu namorado, da sua namorada. Porque se a gente mantém o foco nos defeitos, a nossa chance de apresentar muitas queixas, muitas reclamações vai ser muito grande. Então isso vai acontecer com mais frequência. E isso acontecendo com mais frequência
pode vir a desgastar a relação. A gente está sempre queixando, reclamando, causa um desgaste, né? Proporciona esse desgaste no relacionamento, além de fazer com que a gente comece a criar expectativas. E as expectativas, elas também são um perigo. Por quê? Porque a gente vai criar expectativas de acordo com conosco, né? Isso é uma demanda que a gente cria de acordo com as nossas demandas. E criando expectativa, a gente tende a querer mudar o comportamento, as atitudes, até o jeito de ser dessa pessoa. E como que é para mudar comportamento, gente? Mudar comportamento é fácil? De forma nenhuma. Né? Quando a gente quer mudar alguma coisa no nosso comportamento, no comportamento próprio, a gente já enfrenta uma série de dificuldades, não é verdade? Então, como que eu vou fazer isso? De manter o foco no que tem de positivo, no que tem de virtude nessa pessoa. Uma dica que eu dou, uma prática que você pode ter, é de observar os seus pensamentos em relação a essa pessoa. O que você pensa sobre ela, o que você está alimentando de pensamento a respeito dela, tá? Então não parar no pensamento, mas desafiar aí esse pensamento, olhar mais as evidências, olhar os fatos, o que verdadeiramente está acontecendo, tá? Então desafie o pensamento. E outra coisa, reforce essas características nele, tá? Dê um realce nessas virtudes. Como que você vai fazer isso? Comunicando isso para ele ou para ela. Você vai dizer para ele numa oportunidade que você vê que ele fez alguma coisa que foi interessante. Então é bacana você dizer, por mais difícil que seja, comunica isso para ele, conta para ela que isso nele é um valor para você, que você admira isso nele, porque você vai contribuir para que isso reforce. Anotou aí? Manter o foco nas virtudes do namorado. Uma segunda dica, o segundo ponto que eu coloquei aqui pra gente pensar é flexibilidade. Como que eu vou praticar flexibilidade no relacionamento? E para falar de flexibilidade, eu vou falar aqui, vou lembrar daquela história do bambu, né? Que o bambu, ele é flexível. Então o que acontece? Ele curva, mas ele não quebra. E por outro lado existe o vidro. Que o que acontece com o vidro? Ele né, vira 1000 pedaços. Ele é rígido. Então o que acontece? Ele quebra fácil, né? Então, só pra gente pensar que existe a flexibilidade, existe a qualidade daquilo que é flexível, que é maleável, e existe aquilo que é rígido. Então, o que eu tô dizendo, o que eu tô querendo dizer com essa questão da flexibilidade? Para um relacionamento funcionar, gente, para dar certo, a gente precisa ceder. Né? Por mais que eu vou desapontar algumas pessoas dizendo isso, ceder no relacionamento é de extrema importância. E é importante a gente saber distinguir o que é ceder e o que é submeter. São duas coisas completamente diferentes. Tá? Então, quando eu faço uma concessão, isso é algo consciente, é conversado, então é algo que eu participei. Então a gente conversou, nós conversamos a respeito de algo, pode ser que eu tenha uma interpretação, um pensamento bem diferente do meu namorado, né? Mas a gente conversa, a gente chega a um ponto comum, e aí, se for o caso, eu vou ceder, eu vou concordar. Essa coisa de achar que eu tenho que estar sempre na razão, isso é muito pesado. Isso não funciona, né? Não tem relacionamento, nem só namoro, casamento, mas relações de amizade, relações de trabalho, não sobrevivem à questão de não haver a flexibilidade, de apenas um estar sempre com a razão, tá? Então, o que é a submissão? Submissão tem a ver com relação de poder. Então, só para vocês perceberem que tem uma diferença entre ceder e submeter. Então, quando eu estou sendo submetido ao que o outro quer, isso não é saudável, isso não é bacana, tá? Então, é só para vocês entenderem que o ceder faz parte de um diálogo, de uma decisão conjunta. Nós decidimos aquilo dali e nesse momento eu cedi. Pode ser que num outro momento quem vai ceder é o meu namorado, é a minha namorada,
Agora, a submissão, um dos dois exerce um poder sobre o outro. Então, é como se a pessoa, ela obriga você a fazer aquilo que está de acordo com o que ela quer que você faça. Tá? Então, não é nesse nível. Vamos pensar num exemplo aqui. Vamos supor a reforma de uma casa. E aí a gente tá falando agora mais de casal, né? Vamos dizer aqui, tem um casal, e aí tem a reforma da casa para fazer, e aí a pessoa vai lá, conversa com o arquiteto, decide tudo sozinho, já passa no material de construção, ou ele mesmo já compra, ou já contrata alguém para comprar, e quando chega já manda fazer o trabalho. Então quando o outro vê, o serviço já está finalizado, já está pronto e ele não participou de nada. Né? Então é uma espécie de submissão. Ele obriga essa pessoa a aceitar aquilo que foi imposto ali, de certa forma imposto. A pessoa não participou. Ela não participou de uma concessão, ela não falou, não, concordo com você que a gente vai colocar essa parede aqui de tal cor. Eles não conversaram a respeito. Agora, quando eu vou ceder no namoro, no meu casamento, no relacionamento que eu tenho, eu vou conversar com essa pessoa, nós vamos falar, olha, a gente vai fazer a reforma da casa. Então vamos sentar, vamos discutir, vamos ver como que vai ser, né? O que a gente quer de móveis. Então, de repente, um prefere um estilo mais moderno, blindex, mais decoração moderna, né? E o outro vai dizer, ah, mas eu ainda gosto muito mais do rústico, daquele modelo com mais madeira, um negócio mais rústico. E aí os dois, pode ser que os dois decidam por um estilo, ou pode ser que eles decidam que um cômodo, uma parte da casa vai ficar mais moderna e outra parte vai ficar um pouco mais rústica. Quer dizer, pode ter uma situação aí em que ambas as partes cederam, ou um só vai ceder e vai ficar feliz e vai dar tudo certo. Porque é gostoso também quando a gente concorda com alguém que a gente ama, com alguém que tá ali, que tá caminhando com a gente, que tá unido a gente. Tá? Então, a segunda prática que eu coloquei aí foi a questão da flexibilidade, tá? Então vamos lembrar disso. Rigidez não contribui para namoro, nem no começo, nem no meio, nem no final, tá? Para relacionamento, para casal. Definitivamente a rigidez não ajuda. Então eu preciso flexibilizar. E flexibilizar tem a ver com concessões. Então flexibilidade é eu encontrar o meio. Tá? Então nem 8 e nem 80, mas muitas vezes, como tem ali, né, opiniões diferentes, é importante que a gente se respeite, que a gente converse a respeito disso, né, entendendo o lado do outro, e aí pode ser que eu faça uma concessão, eu vou ceder de forma tranquila, sem maiores problemas. Vamos agora para a terceira prática que nós pensamos aqui, em compartilhar com vocês. Amizade. Vocês vivem a amizade no namoro de vocês? Né? Quem é que acredita que vive uma amizade? O que envolve uma amizade, gente? Primeira coisa, a amizade é uma relação de confiança. E no namoro que quer ser duradouro, que tem uma intenção, que tem uma meta de continuar com essa pessoa, que tem intenções futuras com essa pessoa, de estar junto por muito tempo, a amizade, ela é essencial. Não é que a gente vai trocar os nossos amigos, não é troca, viu, gente? Os nossos amigos, a individualidade, a vida individual, ela é importante para a vida inteira, inclusive para a vida a dois. Tá? Então a gente não vai abrir mão das amizades que a gente tem, mas a gente vai ter também no nosso namorado, na nossa namorada, um amigo. Por quê? Porque se eu começo ali no namoro, fica muito mais fácil para um casamento, por exemplo, a comunicação acontecer. A amizade, ela tá ali, alicerçada na confiança. Por quê? Porque eu só vou comunicar a alguém aquilo que me deixa feliz. O que a gente comunica para um amigo? A gente comunica as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas vitórias, e a gente comunica também as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas perdas. Né? E aí o que acontece com isso? A gente cria conexão. Essa conexão que é invisível, mas que é perceptível, que é sentida. Né? O invisível que eu estou querendo dizer, que é do fio.
O fio da conexão humana, ele é invisível, não é como um fio de um computador que você coloca lá e ele tá ligado, você tá vendo que ele tá conectado na tomada. A nossa conexão, ela acontece assim, com pequenas atitudes, ela vai acontecendo com a nossa comunicação. E aí, a gente vai falar de comunicação não violenta, né? Não tem como a gente falar de relacionamento que dá certo, de namoro que é feliz, que é harmonioso, se a gente falar da questão da comunicação. Então eu quis colocar esse assunto da comunicação, principalmente da comunicação não violenta, dentro da amizade. Né? Porque se a gente pratica, vamos lembrar lá da nossa infância, da nossa adolescência, que era bom demais, como que é gostoso nessas fases da vida, a gente ter um amigo, a gente sempre tem aí na memória um amigo de infância, um amigo de adolescência, aquela pessoa que você ansiava para encontrar, para compartilhar alguma coisa que aconteceu na sua vida, né? Uma coisa, uma decepção, uma frustração. E eu entendo, gente, eu sei que para algumas pessoas comunicar-se é algo super difícil. Por isso que eu disse lá no início que a gente vai precisar fazer alguns esforços para a gente mudar alguns comportamentos, algumas atitudes, para contribuir para o nosso relacionamento. É bem verdade que para algumas pessoas comunicar-se com os outros, porque tem a ver lá com a relação parental, lá no início da vida, né? Provavelmente isso não foi ali construído, né? Não foi experimentado de uma forma assim tão clara, tão fácil, né? Da gente chegar, comunicar para o outro, falar. E aí a gente pode ajudar. Né? A gente pode ajudar, a gente pode se colocar à disposição, a gente pode dizer para o nosso namorado, para a nossa namorada, a gente está junto, a gente não está junto, a gente não está aqui. A gente tem uma relação mais íntima, não tem? Então, o que a gente vai fazer? A gente tanto vai contribuir para essa pessoa se abrir, e no caso contrário, aquele que não se abre pode fazer um esforço. O que tem a ver com essa dificuldade da gente falar? Né, da gente, principalmente daquilo que dói, gente, lembrando que vai depender do momento do seu namoro, né? Talvez no comecinho do namoro você ainda não tenha confiança total, ainda não tenha, né, suporte para chegar para a pessoa e já ir contando algumas dores, algumas dificuldades da sua vida, tá? Então a gente vai observar em que fase que a gente tá, a gente consegue percebendo isso para a gente, né, poder agir de uma forma que a gente vai ficar tranquilo com relação a isso. Né, mais tranquilo assim. Falar da gente, falar daquilo, principalmente daquilo que dói, dos nossos sofrimentos, daquilo que machuca, daquilo, né, que tá lá atrás, que aconteceu, mas que tá aqui ainda na nossa mente, que tá aqui sendo remoído de alguma forma né, e aparecendo na nossa mente, nos fazendo mal. Isso tem a ver com a nossa vulnerabilidade. Né, a gente fica ali preocupado como que essa pessoa vai receber isso, né? A gente expõe a nossa vulnerabilidade quando a gente vai falar daquilo, principalmente daquilo que dói, daquilo que é difícil pra gente entrar em contato com isso. Então muitas vezes a comunicação ela tem a ver com essa nossa vulnerabilidade, então vale a pena a gente ir trabalhando como que eu lido com a minha vulnerabilidade. Né? E como que eu vou fazer para fazer as pazes com a minha vulnerabilidade? Para eu ir lidando com ela de uma forma, porque vulnerável todos nós somos. A gente já nasce vulnerável e isso é uma condição que vai nos acompanhar por todo sempre. Mas um relacionamento, um namoro, onde eu tenho essa relação de amizade, de confiança, né? Ele pode ser um canal muito grande para que eu consiga, inclusive, né, e aliviando esse peso que eu tenho junto com essa pessoa. Né? Gente, lembrando que amor, valor, reconhecimento são anseios naturais do homem, do ser humano. Todos nós ansiamos por isso. E o relacionamento, a vida a dois, o namoro, o relacionamento conjugal, é um portal de entrada, é uma oportunidade muito grande, inclusive, para que isso aconteça. A gente só precisa saber que é dessa forma, a gente precisa estar disposto, né? E a gente precisa ir descobrindo como que a gente vai fazer para que esse relacionamento, inclusive, atenda a demandas emocionais, necessidades emocionais que eu tenho e que não foram
atendidas lá na minha relação parental, lá no meu passado, né? Eu chego aqui para o relacionamento com algumas demandas que pode ser sanada nesse relacionamento, tá? Dependendo da forma com que a gente vai viver esse relacionamento. Então, anotou aí, né? O terceiro foi a amizade. E agora, nós vamos partir para a quarta prática, que é também uma regrinha que não tem como a gente deixar de falar, gente. Manter a chama acesa. No namoro, no casamento, na vida a dois, né, na parceria, do jeito que você chama aí o relacionamento que você tem. Tá? Então é importante que a gente mantenha a chama acesa. Vamos aproveitar que nós estamos aqui no período de festas julinas, julina. Então vamos pensar na fogueira. Vamos colocar lenha nessa fogueira? No bom sentido, é claro, né? É uma fogueira boa, né? Uma chama que a gente precisa manter acesa. Então, como que eu vou colocar a lenha nessa fogueira? O que eu vou fazer que vai nos proporcionar proximidade, que vai nos proporcionar bem-estar, que vai nos proporcionar um carinho, tá junto com essa pessoa, né? Então, vamos pensar aí o que é que vocês já costumam fazer. Quem quer colocar aqui para nós uma prática que faz, que acredita que ajuda essa chama a manter acesa? Gente, a gente sabe que planta que não é regada, que não é cuidada, o que acontece com ela? Ela tende a morrer, né? No relacionamento não é diferente. E lembrando que a planta, ela não morre da noite para o dia. Não é uma aguinha que você deixa de regar ali que vai fazer essa planta morrer, não. São vários dias, né? Uma sequência aí de dias, de semanas ou de meses que vai fazer com que essa planta vá definhando, né? Que ela vá murchando. E é importante a gente saber também como que é essa nossa planta, do que ela gosta, né? De como que como é que ela funciona melhor. Se ela receber água uma vez na semana, se ela tomar um pouquinho de sol, se ela receber o sol através do vidro, se ela tomar, né, receber água todos os dias da semana. Como é que é o funcionamento dessa planta? Né? O quanto que a gente sabe do nosso namorado, da nossa namorada, o que a gente sabe a respeito do que o faz bem, do que o faz sentir-se melhor. Né? Quanto mais a gente tem essas informações, mais fácil fica pra gente contribuir, a gente ter essas práticas, né, que seriam o quê? Por exemplo, tomar um vinho juntos, um café, preparar um café, apreciar uma vista, né? Quem mora aí em algum lugar que dá para vocês, os dois juntarem ali e apreciar uma vista juntos. Nesse período que a gente está vivenciando, tá todo mundo praticamente trabalhando em casa. Então, se você sabe o horário que ele ou que ela toma ali o café, o lanche que ele gosta, né? Então vai lá, bate na porta, tá aqui, né? Essas pequenas surpresas ou grandes, né? Vai depender, a gente fala muito das pequenas porque fazer grandes surpresas diariamente ou semanalmente fica mais difícil, né? Fica mais oneroso e fica talvez mais trabalhoso. Então por isso que é importante a gente fazer as que estão ao nosso alcance, as pequenas, as minúcias, sabe? Lembra sempre disso, do simples, mas que tem valor, que é significativo, que vai causar no outro uma memória. Sentar juntos, gente, rememorar alguma coisa, algum momento especial desse namoro, algum momento especial dentro do casamento, tá? Então existe uma série, vocês devem estar lembrando aí já nesse momento de algumas coisas que vocês fazem juntos, que fizeram juntos. Quanto tempo tem que vocês fizeram alguma coisa que é gostoso para vocês dois? Da mesma forma que a gente cria agenda, né, para os nossos compromissos profissionais, a gente pode colocar ali para os nossos relacionamentos, para o nosso namoro. A gente pode pensar em práticas ali, quem já casou, é uma vez na semana, né, que eu vou fazer isso. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer essa semana? O que eu vou fazer na semana que vem? Né? Então, assim, existem surpresas muito simples, mas que são de um significado impagável para quem recebe, tá? Então vamos pensar aí o que eu posso fazer, como que eu vou fazer dessa possibilidades, né? Essa gama de possibilidades para que eu mantenha a chama do nosso relacionamento, do nosso amor acesa, para que isso não se apague, tá? Depois do quarto, nós vamos falar agora da quinta prática que eu considero também uma prática
ouro, gente. Por experiência própria, por no casamento e ver os resultados que isso gera, eu considero ouro mesmo. Gratidão, praticar gratidão no relacionamento, no namoro, sabe? É de uma sensibilidade. A gente praticar gratidão, você... Por quê? Porque na maioria das vezes, o que a gente entende? Que o outro, como a gente já tem uma relação mais íntima, né? A gente já passa mais tempo juntos. Eu já ouvi na clínica, por exemplo, coisa do tipo, não tá fazendo mais do que a obrigação, né? Não tá fazendo mais do que a obrigação. E é sensibilidade a gente interpretar dessa forma, mas é também sensibilidade a gente interpretar, poxa, que bacana, que legal isso que você fez, eu quero te agradecer. Né? A sensibilidade, gente, é algo que a gente pode colocar a nosso serviço, que a gente pode utilizar a nosso favor. Né? Ou eu uso a sensibilidade para eu ficar muito ansioso, para eu ficar, né, para eu sentir tudo e todos à minha volta, ou eu utilizo a minha sensibilidade para perceber coisas simples, mas que me dá condição de me sentir melhor. E aí, se eu digo pro meu namorado, pra minha namorada, poxa, aquilo que você fez, sabe, aquela atitude, aquele chocolate que você trouxe, nossa, obrigada. Eu tava, justo naquele dia, que eu tava mais agitado, que eu tava precisando estudar, me concentrar mais, você me traz justo um chocolate, logo que eu mais gosto. Né? Então, assim, agradecer no relacionamento, mas agradecer de forma genuína. O que a gente consegue com isso, o que acontece com isso, não que a gente vai fazer pensando que a gente vai ter de volta, né? Não criando expectativas, mas a probabilidade dessa pessoa se sentir valorizada, se sentir reconhecida naquilo que ela te proporciona é grande. E aí, o que ela vai fazer? Ela tende a reforçar, a criar mais condições, a fazer mais... ter mais atitudes que faz com que você se agrade. Então o que acontece é que quando você agradece de forma que é verdadeira, essa pessoa ela tem uma tendência grande a continuar te agradando, né? Se é a pessoa que gosta de você, que se importa com o seu bem-estar, a probabilidade disso acontecer é bem grande assim, tá? Então, essas 5 práticas aí, tá? E uma coisa que eu não quero deixar de contribuir, de falar, é o seguinte, uma coisa que ajuda muito também nos nossos relacionamentos, no namoro, na vida a dois, no casamento, é o autocuidado. É a gente cuidar da gente mesmo. Cuide de você, porque cuidando de você, você tem muito mais condição de cuidar do outro. Então, autoconhecimento, tá? Autocuidado, investir aí na saúde física, na saúde emocional e na saúde espiritual. Se você investe nesses 3, a probabilidade de você experimentar um relacionamento mais feliz, mais leve, mais agradável é maior. Por quê? Porque a partir do momento que eu me conheço melhor, a partir do momento que eu cuido das minhas emoções, eu vou perceber esse outro de uma forma diferente, de uma forma que eu vou poder contribuir e traz um cuidado para o relacionamento, assim, inexplicável, inclusive. Ajuda muito quando a gente cuida da gente, quando a gente cuida do nosso bem-estar. Isso que eu estou contribuindo com vocês aqui, eu quero até agradecer uma paciente, porque foi uma inspiração, algo vindo dela, quando ela me disse que ela resolveu fazer terapia porque ela tem um namorado sensacional e ela quer ser uma namorada sensacional. Ela quer ser uma namorada, ela quer um relacionamento, e é uma jovem de 20 e poucos anos, então isso para ela importa, né? Ela quer cuidar desse relacionamento, ela quer cuidar de uma vida duradoura que ela quer ter com ele, e assim é muito gostoso a gente ouvir isso, né? Então quando eu tô dizendo isso para vocês, porque faz muito sentido, é muito verdadeiro isso, né? De eu querer melhorar e traz mesmo resultados. Por quê? Porque eu quero ter um relacionamento mais saudável, um relacionamento, né, feliz, duradouro, porque ter um relacionamento feliz e harmonioso, gente, é uma das maiores alegrias e desejos da vida.
tá? Para quem tem essa vocação de estar junto, porque existem outras vocações, né? De ter alguém com ele ali. E outra coisa, a gente nasce do amor e a gente caminha para o amor. Tá? A gente muitas vezes tem crenças de que a gente não é capaz de amar, de que a gente não é capaz de ser amado, tá? Se tem alguma coisa assim mais séria, mais grave para ser trabalhada, então é bacana que você olhe para isso com mais cuidado, se possível, né, procurar um acompanhamento terapêutico, porque pode ter aí, né, crenças que faz com que você não experimente, não viva esse amor, esse relacionamento que você nasceu para viver, né? Porque nós temos todas as condições, nós somos capazes de amar e de receber amor, isso é sem dúvida, tá? Gente, eu espero ter contribuído, eu espero, né, que vocês tenham gostado. Agradeço muito a presença de cada um de vocês, a participação de todos vocês aqui, viu? Vou deixar salvo agora, tô encerrando, vou deixar salvo aqui. Se vocês quiserem fazer algum comentário, dar um feedback, pode mandar os feedbacks pra gente via direct, viu? E pode compartilhar, comentar, se quiser fazer um print e fazer algum comentário marcando a gente lá, marcando a Cognitiva aqui no Insta, nós também agradecemos muito, ficamos muito felizes. Então eu desejo para vocês